Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre transporte rodoviário de passageiros. Janelas da ANTT. Flixbus tem 1.158 mercados antes sem atendimento e Gontijo 3.024 sobre monopolistas. Águia Branca vai coincidir com rotas da Itapemirim, mesmo nem todos os mercados sendo completamente iguais acabam coincidindo em áreas de atuação e travando a concorrência. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! As chamadas janelas da ANTT, cuja relação foi oficializada pela agência na última sexta-feira, 24 de abril de 2026, traz algumas novidades e outras consolidações no mercado de ônibus rodoviários interestaduais. O Diário do Transporte traz alguns destaques nesta segunda-feira, 27. No recorte de mercados foram registradas 47.291 solicitações válidas. Desse total, 38.379 refere-se a mercados até então não atendidos e 8.912 a mercados operados por apenas uma empresa. Com isso, o total de mercados autorizados administrativamente deverá saltar de 33.961 para 72.340, um crescimento de 113%. Destes 38.379 mercados que antes não eram atendidos por nenhuma viação, somente a empresa Gontijo de Transportes, atualmente a maior companhia rodoviária de ônibus do Brasil, individualmente vai operar 3.024 deles. A Biara, a Belo Horizonte, a Abreu Lima, a Rio de Janeiro, a Cari, a São Paulo, a Galboa, a Santo André estão entre os exemplos. Já em relação aos mercados monopolistas, que até então só tinham uma empresa, a Gontijo vai ficar com 352, como a Lagoinhas, a Cuiabá e Almenara, a São Bernardo do Campo. E todos estes números se referem a status de contemplada, uma de cada mercado. A Gontijo vai operar também como contemplada 2. Uma das novidades é que a plataforma internacional, a Flixbus, conseguiu autorizações para operar diretamente linhas de ônibus nestas janelas. Foram 1.158 mercados onde não havia oferta até então, que são chamados pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, de mercados desatendidos, tendo a Flixbus como contemplada 1. Alagoinhas, a Jabotão dos Guarapes, Balneário Camboriú, a Umbaúba, Baiux, a Santo André, Camapuã, a Cascavel estão entre os exemplos.
A plataforma também vai atender 72 mercados, onde já há uma oferta como Curitiba a São Vicente. As janelas também mostram o acirramento concorrencial entre grupos rivais. A aviação Águia Branca do Espírito Santo conseguiu alguns mercados bem semelhantes aos operados pela aviação Itapemirim, hoje sob arrendamento da Suzano, empresa de ônibus urbanos do ABC Paulista. A Águia Branca briga na justiça por ter validada decisão da Justiça de São Paulo que transferiu o arrendamento para ela, mas foi bloqueada em recurso que vai ser julgado pela turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Mesmo nem todos os mercados sendo completamente iguais, acabam coincidindo em áreas de atuação e travando a concorrência. São os casos de mercados como Cachoeiro do Itapemirim, a João Molevade, Cachoeiro do Itapemirim, a Manho Mirim. Ao todo, a Águia Branca conseguiu 52 mercados que antes só tinha uma empresa, mercados monopolistas, e 1.469 que antes eram desatendidos, com contemplada 1. A Expresso União, do Grupo Comporte de Constantino de Oliveira, que também tentou arrendamento, também vai operar mercados que se assemelham aos da Itapemirim, como Cachoeiro do Itapemirim, a Leopoldina. As chamadas janelas de entrada são períodos pré-definidos pela agência durante os quais empresas de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros podem apresentar requerimentos para obter novas autorizações de linhas ou para ampliação de serviços já existentes. Fora dessas janelas, o sistema regulatório é, em regra, fechado para novos pedidos. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E mais uma vez falamos aqui das janelas da ANTT, mas dessa vez Flixbus tem 1.158 mercados, antes sem atendimento, e Gontijo 3.024, sob monopolistas. Águia Branca vai coincidir com rotas da Itapemirim. Segundo informações do portal Diário do Transporte, as chamadas janelas da ANTT, cuja relação foi oficializada pela agência na última sexta-feira, que foi dia 24 de abril, traz algumas novidades e outras consolidações no mercado de ônibus rodoviários interestaduais. E neste recorte de mercados foram registradas 47.291 solicitações válidas. Desse total, 38.379 refere-se a mercados até então não atendidos e 8.912 a mercados operados por apenas uma empresa. Com isso, o total de mercados autorizados administrativamente deverá saltar de 33.961 para 72.340, ou seja, um crescimento de 113%. E destes 38.379 mercados que antes não eram atendidos por nenhuma viação,
somente a empresa Contígio de Transportes, atualmente a maior companhia rodoviária de ônibus do Brasil, individualmente vai operar 3.024 deles, sendo a Biara a Belo Horizonte, a Abreu Lima a Rio de Janeiro, a Cari a São Paulo, a Galboa a Santo André, que estão entre os exemplos. Já em relação aos mercados monopolistas, que até então só tinha uma empresa, a Contígio vai ficar com 352, como Alagoinhas a Cuiabá e Almenara a São Bernardo do Campo. E não foi só essa empresa, pois foram 1.158 mercados onde não havia oferta até então, que são chamados pela ANTT de mercados desatendidos, tendo a Flixbus como contemplada 1, que são Alagoinhas a Jabotão dos Guarapes, Balneário Camboriú a Umbaúba, Baiux a Santo André e Camapuã a Cascavel estão entre os exemplos. E essa plataforma também vai atender 72 mercados, onde já há uma oferta, que é a linha Curitiba a São Vicente. E além disso, a aviação Águia Branca vai operar com linhas que coincidem com as linhas da Itapemirim, que é as linhas Cachoeiro do Itapemirim a João Molevade e Cachoeiro do Itapemirim a Manhumirim. Já a Expresso União também vai operar em uma linha que coincide com a linha da Itapemirim, que é Cachoeiro do Itapemirim a Leopoldina. Pois bem, a minha opinião continua a mesma. Eu acho até plausível a ANTT abrir essa janela extraordinária, mas repito aqui que, no caso, a minha opinião continua a mesma. Não adianta vocês abrirem essas janelas, não adianta vocês emitirem essas cruzes, que é guia de recolhimento da União, sendo que vocês não fizeram o mínimo e que vocês podem até fazer, que é o caso de vocês reformularem a resolução número 6.033 e também os seus dispositivos, que é o 5.976 e 5.818. Como assim reformulação total? Retirando o limite de autorizações e suprimindo o processo seletivo, pois se vocês fizerem esses dois modos de serviço, que é retirando esse limite de autorizações e suprimindo o processo seletivo, vão ter mais e mais empresas entrando no mercado de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. Mas se vocês não fizerem isso, infelizmente vão ter mais e mais empresas entrando na justiça para operar as suas linhas interestaduais. E muitas destas companhias não têm nem tempo e nem dinheiro para tentar operar as suas linhas interestaduais na justiça. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.